Bora juntos? Terça-feira é dia da gente falar de Steven Pressfield, seu livro fantástico A Guerra da Arte. Não é Sun Tzu, a Arte da Guerra, é Steven Pressfield, A Guerra da Arte. Ainda ontem na live lá no YouTube eu estava lembrando do Henry Fonda, que ele fala aqui, nessa situação de que o Henry Fonda, cada vez que ele subia ao palco, mesmo aos seus 75 anos de idade, ele tinha que dar uma vomitada. Porque ele entrava numa situação de medo e tudo mais, e aí aquilo deixava ele num mal-estar, e aí ele acabava tendo que levar essa conversa antes de seguir o palco. E eu venho percebendo também que toda segunda-feira eu trago o livro da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo, né? E sempre traz alguma emoção, alguma somatização, alguma coisa. E ontem eu estava trazendo então a questão do nariz, coriza, e depois eu trouxe à noite, para quem não assistiu, dá uma assistida lá. Trouxe também garganta, tosse e dor de garganta e catarro. E aí nessa situação eu observo que normalmente tem acontecido o seguinte: cada vez que eu trago alguma característica do livro eu acabo passando por aquilo lá. Aí eu parei e também refleti, uau, o que eu tenho disso daqui? Claro, estou em vias de fazer um lançamento, sábado agora, dia 27, vou fazer um workshop aqui online, para quem quiser vai ter o link na bio ali para poder se inscrever, falando sobre relacionamentos. E aí, como é algo novo, mais um lançamento, já dá essa aflição de todas as coisas que tem que colocar, tirar do papel, fazer acontecer. E aí, claro, vem essa coriza dessa parte que estava buscando uma aprovação, e aí nada melhor do que o teu livro da Cristina Cairo para poder trazer essa elucidação maravilhosa. Então foi muito bacana disso daí, de ir percebendo esses aspectos e trazendo essa correlação que realmente faz sentido. Quantas vezes faz sentido? Só que a gente simplesmente passa batido pelas situações. A gente simplesmente acha, não, é mais um resfriado porque trocou a temperatura, e aí não vou ter como, é alguma coisa externa, não, é os outros, não, foi o vento que eu peguei, foi o friozinho, foi a aragem, mas não tem nada a ver, gente, é sempre uma somatização de características, de pensamentos, de sentimentos, de emoções. À medida que eu não vou dando atenção para aquilo, ele vai acumulando, e de repente somatiza. Saúde. Obrigado. Desculpem. E aí então, simplesmente vem, manifesta. O corpo manifesta. E essa é a parte bacana, da gente perceber tudo isso. E quando a gente vai junta, o Lé com o Cré junta as peças desse quebra-cabeça maravilhoso, a gente consegue ver outras e outras formas de dar continuidade, seguir em frente. Não é no estalar de dedos, assim, no passe de mágica, que simplesmente tudo muda, não. Eu preciso ir mudando meu aspecto mental e emocional que estava somatizando aquilo, juntamente, claro, com um remedinho, com um chá, com alguma coisa para poder tirar aqueles efeitos, aquelas características. Porque depois que veio para o corpo. Aí agora tem que tratar no corpo também. Vamos lá. Vamos falar para o Steven Pressfield aqui. Nós vou trazer alguns tópicos finais desse capítulo 2, onde ele traz dessa questão do profissional e do amador. E bastante bacana disso daqui para que a gente possa chegar depois na próxima fase, que é a fase de como fazer a virada de chave, como fazer a mudança, e a gente já ter todos esses conceitos bem guardados, bem cristalizados. Vamos lá, vamos mais um pouquinho então de Steven Pressfield, A Guerra da Arte. Eu não tenho a capa desse livro, porque eu só tenho ele em PDF, que é bem difícil de encontrar. Então, se vocês encontrarem algum dia em alguma livraria, algum sebo, comprem, porque não é fácil de achar esse livro. Vamos lá então. Um profissional reinventa a si próprio. O que ele quer dizer com isso, gente? O profissional, ele não se permite ficar preso dentro de uma encarnação, por mais bem-sucedida ou confortável que ela seja. Como a alma reencarnada, ele livra-se do invólucro gasto e reveste-se de um novo. Ele continua a sua jornada. O que ele quer dizer com isso daqui? Ele quer dizer que, como todo ator, como todo personagem, que ele simplesmente, a cada papel que ele interpreta, ele faz um novo. E aqui vem um grande barato, né? O Will Smith, por exemplo, é um grande exemplo de um profissional. Por quê? Porque quando ele começou a carreira dele, diziam para ele que ele ia ser só comediante. Ele começou fazendo uma sériezinha boba e tudo mais, e fazia umas palhaçadas, meio tipo Jimmy Carrey, assim, né? Mas ele disse, não, eu não sou só isso. E aí depois disso ele fez filme de romance, ele fez filme de suspense, ele fez filme de ação, ele fez filme de drama, ele fez vários filmes. E ele não é um ator que é rotulado de que, não, Will Smith é tipo Mel Gibson, não, é só filme de ação. Não, Will Smith ele tem vários tipos de filme. Não é tipo Jimmy Carrey, é só filme de comédia. Então,
cada vez que tu pega e tu te coloca rotulado num papel, e a vida vai querer te rotular nesse papel, não. O Ricardo só é bom nisso daqui. O Ricardo era administrador. Ok, eu ainda continuo me administrando, mas ainda tem vários outros aspectos a mais. Eu me lembro do meu irmão, quando estava morando, na primeira vez que ele estava morando em Bagé, e aí um amigo chegou para ele e disse, olha só, nós temos que continuar nessa vida aqui, né? Porque afinal de contas é só o que a gente sabe fazer. E aí ele disse, é só o que eu sei? Não, eu fiz agronomia, não, mas não é só o que eu sei. Aí ele saiu da agronomia, foi trabalhar com venda de carnes, depois ele trabalhou com exportação de vinho, fez marketing internacional, fez outras formações, trabalhou como professor, rodou o mundo. Aí hoje ele está de novo lá dizendo, não, na verdade não é só isso, eu vi que eu tenho várias outras habilidades, mas essa daqui é uma das que eu gosto e eu quero voltar a fazer isso. Então a gente pode se perceber de que nós temos infinitas habilidades, não te rotula aquilo que os outros dizem de ti, muito menos na tua situação de que tu acha que tu só és bom nisso. Como eu já trouxe outro dia, né? Não diz o eu sou, eu sou só isso daqui, eu sou. Não, eu posso estar. Diz o eu sou para eu sou ilimitado, eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou saudável. Como a gente fez a nossa ativação de ontem, né? Eu sou saudável, próspero e grato. Então no eu sou eu utilizo para infinitas possibilidades, jamais para alguma coisa limitada. Rótulos são limitadores e muito eficientes, exatamente. E esses rótulos, algumas vezes, a gente precisa talvez utilizá-los, como tem uma outra linha de raciocínio, mais ou menos tipo os estoicos, né? De que tu simplesmente pode pegar alguma determinada habilidade e trabalhá-la por 2 anos. Por exemplo, eu quero desenvolver a habilidade do idioma de inglês. Então por 2 anos tu te coloca a estudar aquilo ali. Não, agora eu quero aprender a tocar violino. Te coloca por 2 anos. Pratica, meia hora, 1 hora por dia, tudo aquilo que tu dedicares, afinco, tempo, disciplina, persistência, perseverança, em no máximo 5 anos tu vai ser um expert naquilo. Mas num período antes disso, ali naqueles 2 anos, se tu quer para ter como um hobby, alguma coisa, tu já vai estar bem desenvolvido naquela habilidade. Então observa como que tu pode ser profissional. Esse estudo que eu estava vendo ainda ontem, falava de um estudo que tudo aquilo que tu dedicares 1 hora por dia de estudo daquele conteúdo, em 5 anos tu vai ser uma referência. Tu vai ser uma autoridade naquele assunto. Em 7 anos tu vai ser uma autoridade internacional. Então tu vê como passa rápido. Eu me lembro da formação do Petor, quando eu ia começá-la, ia dizer, nossa, vão ser 4 anos e meio, 4 anos e meio, ainda teve a pandemia do tempo no meio, durou 5 anos e meio. Eu disse, uau, vai ser muita coisa. Mas ao longo do caminho, quando eu vi, passou num estalar de dedos. O mesmo é a nossa formação, qualquer formação que tu faça, então jamais desista. Simplesmente, se tem alguma coisa que tu tem sonho de fazer, vai e faz. Como tem aquele senhor que ele chegou aos 76 anos de idade e o sonho dele a vida inteira era fazer medicina. E ele fez farmácia, porque ele não tinha condições na época dele de fazer medicina. Mas aos 76 anos, ele disse, eu vou fazer medicina. E se formou aos 82. E foi paraninfo, foi orador da turma. E na oratória dele ele disse, não importa a idade, o que importa é que eu estou cumprindo essa realização. E se eu exercer a minha profissão por 1 dia, 1 mês, 1 ano, já valeu a pena. Porque é esse o grande barato, gente. A gente está aqui para experienciar, então não adianta ficar colocando limitação de tempo. O tempo é a 4ª dimensão. Só cabe a nós fazer a gestão desse mesmo tempo. De como eu vou colocar e me entregar o meu melhor. Se lá naquele caminho não deu certo, ok, mas ele tentou, ele foi atrás. Agora, quantas vezes a gente se coloca na limitação de eu tô velho demais, eu tô com 47 anos, picas, não, por favor. Eu tô com 60 anos, não dá mais tempo de nada, não, por favor. Enquanto eu tô respirando, sempre dá tempo. Sempre dá tempo de fazer, inventa alguma coisa, ikigai, cria um propósito para que tu possa fazer, para aprender, experienciar e ensinar, para que todo dia tu saia da cama e diz, hoje eu vou fazer melhor do que ontem, menos do que amanhã, isso daqui, eu vou aprender mais um pouquinho, eu vou experienciar mais um pouquinho, eu vou ser profissional de novo nisso. Bora, gente! Às vezes a gente fica tanto tempo, a gente investe muito mais rápido, muito mais fácil o tempo ficar no TikTok ou qualquer outra plataforma, olhando inúmeros conteúdos, ao invés de simplesmente pegar e focar, escolhe, nós temos a possibilidade do livre-arbítrio, escolhe um e foca e vai te aperfeiçoando, e todo dia tu estuda mais um pouquinho, todo dia eu estudo no mínimo 1 hora por dia, todos os dias. Por isso que eu trago o conteúdo, por isso que eu compartilho o conteúdo,
Porque eu estou estudando, estou aprendendo, estou experienciando, estou compartilhando. E à medida que eu vou ensinando, é a maneira que eu mais fixo. Porque a fixação do conteúdo quando eu ensino é de 85%. Já quando eu leio é 25, 30, quando eu escrevo vai a 45, alguma coisa assim, mas jamais tem o mesmo potencial de quando eu ensino para os outros. Então bora lá, vamos aprender, experienciar e ensinar para as pessoas. Com 60 eu fui ser funcionário público. Olha aí, Leide, isso aí. Por que não, né? Por que não? Se a gente para e olha, inclusive, de que os profissionais, quando estão no seu ápice de capacidade de gerencial e de entrega do seu melhor, é a partir dos 65, 70 anos. Entre 65 e 85 anos de idade. Ah, não, mas aí a maior parte já morreu. Não, não é nem todo mundo, gente. À medida que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai criando mais qualidade de vida para nós, a gente consegue ir em frente. Aqui a Simone. Ricardo, verdade, hoje com 35 anos que realmente descobri o meu amor pela psicanálise. Olha aí. Que bom, Simone. Bora lá e te coloca muito de paciente de ti. Esse é o grande barato. Eu só consegui fazer a virada de chave nessas minhas formações de constelação, patchwork, movimentos essenciais, florais, reiki e tudo mais, quando eu me coloquei de paciente, eu me analisava, eu ia trabalhando, eu ia experienciando, eu ia colocando com dedicação as técnicas que eu ia trazer para as pessoas. Por isso que hoje eu tenho o Ho'oponopono emocional e eu pratico todo santo dia ele também. E todo dia, às vezes, que vem alguma coisa, eu acho, não vai dar, eu descubro mais um detalhezinho, mais uma característica que eu posso conseguir depois criar mais empatia com os meus clientes. Porque, afinal de contas, eu sei exatamente o que ele está passando, eu sei qual é a dor, eu sei qual é a pegadinha do malandro, qual é a forma de querer fugir que ele está querendo dessa experiência para poder evoluir. Nossa, minha história, fiz farmácia, estou tentando medicina e tenho 27 anos. Então bora, Lara, bora, por que não? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu tenho certeza que a tua alma é gigante. Aí ela tá vendo. Às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa fazer um curso antes para eu sair daquela visão colegial, né? De que, ai meu Deus do céu, é muito difícil, é muito desafiador. Não, não é tanto. Vamos lá, simplesmente vai fazendo outra faculdade para te sair daquele giro e depois verifica. Vai, dedica quantas horas a mais tu vai dedicar para fazer isso. Bora. Bom dia, Clélia. Efeito Nordeste, vamos lá, já vou fazer 40 anos, mas meu sonho é fazer a faculdade de Direito. Bora, por que não? E por que não? Minha cunhada fez a faculdade de Direito, acho que ela está com 35 anos, se eu não me engano, quando ela começou. O pai do meu sogro fez a faculdade de Direito com 50, 60 anos de idade. Por que não? Pode falar sobre depressão? Vamos lá, Gi. Depressão, como o Eckhart Tolle traz, existem, claro, que vários níveis de depressão e tudo mais, mas um dos aspectos bastante importantes que ele traz é que faz parte do tempo psicológico. Então pega assim, ó, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação e essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. Já a culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade e perdão são causadas pelo excesso de passado e pouca presença. A depressão está muito próximo nisso daí, nessa situação de tristeza ou algumas vezes de excesso de ansiedade do futuro. O que é a minha visão, né? Eu normalmente digo dessas patologias precisam algumas vezes buscar o químico, como o Augusto Cury trouxe. Nós temos 4 tipos de fatores que nos levam a somatizar essas características. Um primeiro deles é um fator químico. Às vezes está faltando hormônio, às vezes está debilitado alguma situação neuronal, e eu preciso de um psiquiatra, de um neurologista, de um nutricionista, de alguma maneira, um médico que vá me fazer essa avaliação química para ver se está tudo ok. Depois dessa situação química, eu tenho o fator pessoal. Como eu estou me enxergando perante os outros, e aí os desafios de como eu me enxergo perante a sociedade e tudo mais. Depois vem o fator profissional, como é que eu me vejo nessa busca de sucesso, de dinheiro, de resultado. E depois vem o fator sociedade, como eu me coloco nessa busca de ter que fazer para agradar. Então todo esse conjunto, ele traz esse aspecto de eu acabar somatizando no meu corpo. O que fazer então, Gi? O que eu sugiro sempre? Eu sugiro, e aí já trazendo para a resposta aqui para Lara Bueno, eu sugiro o meu Ho'oponopono emocional ou a visão essa de Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele traz o princípio do sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ele traz
essa visão de que tudo que está fora está dentro, todos os conceitos, tudo aquilo que eu enxergo, ele faz parte do meu subconsciente. Eu trouxe no Ho'oponopono Emocional esse conceito do Ho'oponopono, o conceito das constelações, de que nós viemos a serviço de um sistema familiar para limpar as características desse sistema familiar, o conceito do Pétro, de que a gente escolhe um pai e uma mãe, esses pais nos imprimem as dores principais, e aí eu preciso trazer para o meu corpo, através do empirismo, para sentir nos meus 5 sentidos, como é que é ter consciência daquela emoção. Utilizo também o princípio da fenda dupla, onde aquilo que eu olho e eu crio, assim como Eckhart Tolle, o poder do agora, o poder do eu observador, eu posso trazer a mudança porque ali eu trago a experiência da consciência. E essa experiência da consciência é mais ou menos o que as constelações diziam sempre, de que precisava, para a evolução da consciência, precisava ter sempre um algoz e uma vítima, ou seja, alguém queria causar e alguém queria sofrer. E nós somos o instrumento disso, nós somos o avatar, porque nós somos alma, espíritos, encarnados em um corpo físico. Então esse corpo físico ele está ali para passar por esse experimento, por isso que dizem que na forma do corpo, obrigado Laura, na forma do corpo físico eu consigo evoluir tanto, porque eu tenho ali os 5 sentidos e tudo mais, diferente de quando eu sou só consciência, eu sou mais etéreo, mais sutil, eu não tenho essa possibilidade quase física, né? Porque afinal de contas o nosso corpo é 0,0001% físico, matéria, e 99,999% de energia. Então, nisso, o que eu busco então no Ho'oponopono Emocional? Busco a gente poder tomar consciência. Então, pega a questão da depressão. Acho que eu tenho lá no meu YouTube, Ricardo Snep Nogueira, 7066, tem lá depressão gravada, se não me engano. Se não tiver, me escreve, por favor, gente. E eu sugiro, se for um quadro leve que tu consiga controlar, pede, corpo, como é que é sentir a depressão? Corpo, como é que é causar a depressão? Corpo, como é que é sofrer a depressão? Porque é diferente o sentir do sofrer. O sentir, tu simplesmente sente o aspecto da emoção em si. O sofrer significa que alguém está te causando aquilo. O causar significa de que tu está querendo causar alguém. Aí tu conseguiu compreender o experimento da jornada como um todo. Depois que tu conseguiu compreender o experimento, tu traz algumas frases sistêmicas de liberação. Agora sim eu te vejo, depressão. Eu realmente sinto muito por te negar, negligenciar, excluir. Mas é importante a gente falar e ir sentindo, prestando atenção naquilo que eu estou falando e como se eu estivesse realmente conversando com isso. Porque esse é outro princípio das constelações, de que tudo que estava no meu sistema familiar e todas essas emoções, elas diziam respeito a algo que alguém de alguma maneira foi excluído. Quem não tinha lá um vô, eu falo, nossa, mas aquele lá é deprimido, aquele é um chato, tá sempre mal-humorado, aquele lá é um viciado, é um alcoolista, não sei o quê, e aí excluía a pessoa como um todo. E aí cada um de nós, ou alguém de nós do nosso sistema, escolhe então representar um pouco dessa característica, ela não é o todo, isso é uma característica, para trazer luz para aquela pessoa, para poderem perceber, não, ela tinha essa característica, mas ela não era o todo dessa característica. Então quando eu trago isso, dou um bom lugar para essa emoção, eu vou compreendendo de que como nós vivemos em um mundo de polaridades, nós vamos integrando os dois lados da moeda para voltarmos a nos tornar unos. Por quê? Porque como fala o Tao, o caminho do Tao, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso objetivo é alcançar a luz, e no alcançar a luz eu vou simplesmente estar uno, integrado entre Yin e Yang, e eu vou deixar de oscilar no pêndulo mais longe. Então, por exemplo, enquanto eu não estou aqui inteiro, eu estou oscilando. E vocês vão perceber na vida de vocês, né? Quantas vezes a gente está num dia maravilhoso, outro dia um dia triste, um outro dia maravilhoso, outro dia um dia triste. Às vezes é uma semana, 2, 3 dias maravilhoso, e depois vem, dá uma ressaca e passa para um dia ruim. Por quê? Porque a gente está nessa situação de oscilação. Só que como a gente não se observa, a gente simplesmente vai para essas situações, e quando está no maravilhoso, eu acho que aqui está ótimo, eu não quero voltar para o ruim, mas o ruim também faz parte, porque está aqui, ó, é Yin e Yang. Então, quanto mais eu me torno eu observador de mim, mais eu vou integrando, encontrando o caminho do meio, e menor vai se tornando esse ciclo, até eu conseguir perceber que toda e qualquer situação ela faz parte do positivo e do negativo, do Yin e do Yang. Esse é desse livro, O Caminho do Tao, para quem quiser buscar. Dá um print na tela aí. Então, gente, aí a gente consegue compreender, e aí, Lara, espero que tu tenhas entendido um pouco mais o que é esse Ho'oponopono emocional. Essa é a maneira de que eu entendo de que todas as situações, por isso um dos grupos que eu tenho
que falta só dizer qual é a data, que é o qual a função do problema. O qual a função do problema, eu busco conduzir as pessoas para que elas entendam de que aquilo que elas estão passando não é um problema como algo ruim, é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E assim como tem o outro grupo que é praticando o Ho'oponopono emocional, que é exatamente para quem já sabe identificar o problema, mas tem alguma dúvida na prática do Ho'oponopono, e aí vai ter acesso, além das 100 práticas de Ho'oponopono que tem lá, outras tantas que estão ali guardadinhas exclusivamente para esse grupo, e vai ter uma interação comigo e tudo mais. Então, meu objetivo é sempre esse, semear essas possibilidades, tanto aqui, que eu faço aqui ao vivo, quanto faço na live à noite, para quem não tem condições, não tem recurso de pagar, quanto para quem está afim de querer dar uma mergulhada mais forte, ter a oportunidade de poder fazer uma sessão junto comigo, mesmo que seja em grupo, mas para poder dar uma evoluída nessa questão. Lara, eu não nasci do complexo colegial, ainda me sinto uma adolescente, muita matéria, bate o desespero. Eu não saí do complexo colegial. Bora, Lara, bora. Simplesmente te observa, ok, eu tô nessa situação limitada. Sente como é que é sentir bitolada. Como é que é sentir limitada ali no colégio. Quando tu para e percebe isso daí, tu busca outra oportunidade, e busca outra oportunidade, busca outra oportunidade. Esse é o ponto, gente. A gente não tem que ficar lutando contra a experiência. O ponto é que aquela experiência ali traz algo para me fazer vivenciar. Não pensa tu que eu não tenho meus dias de preguiça, não tenho meus dias de resistência. E aí eu tô lá naquele dia de resistência e digo, nossa, hoje vai ser power o negócio. Vamos lá, vamos sentir. Sente a resistência, toma conhecimento. Sente a gripe, como eu tenho lá um dos Ho'oponoponos, é de gripe. Sente a gripe. Sente o resfriado, sente o coriza. Sente, toma consciência. Tudo isso são pontos para que a gente possa experienciar para essa evolução da consciência maior. Não tá fora, tá dentro de nós. Não adianta ficar negando, querendo fugir. Queria curar minha criança interior. Vanessa, vamos lá, começa te amando. Lembra que eu digo sempre, né? Começa se observando, a gente começa a se observar. No que eu começo a me observar, eu aprendo a me amar. E no que eu aprendo a me amar, eu me dou atenção, me dou carinho, me dou cuidado. E, gente, isso é uma pista maravilhosa para todos. Estamos em um momento extremamente necessário da gente amar a nossa criança interior, amar o nosso eu. Então dedica 15 minutos, 20 minutos, meia horinha por dia pelo menos, para parar e te acolher. Para, respira, verifica o que tu quer, dá uma acolhida naquela criança. Às vezes no começo tu não vai saber o que é, mas simplesmente imagina que tu tá te pegando no colo e presta atenção no receber das tuas mãos. Faz isso cada vez mais. Quanto mais tu criares o hábito de fazer isso, mais tu vai conseguir entrar em contato contigo e mais tu vai conseguir estar disponível para enfrentar os desafios da vida. Com menos embate para com os outros, mas sim com mais altruísmo, com mais qualidade, com mais segurança, com mais seriedade em tudo aquilo que tu vai poder fazer. Então, faz isso, porque quando eu aprendo a me observar, eu aprendo a me amar e aí eu posso ter autorresponsabilidade. Eu escolho daí o que eu quero para seguir a minha vida ou não. Obrigado, Lara. Vamos ver aqui a Laura. Me disseram uma vez que assim como o mar, recuamos de vez em quando para ganhar impulso e avançar. Sim, Laura, tem um movimento do Petro que fala exatamente disso, né? Que é a expansão, então eu me abro para o mundo para buscar conhecimentos, a retração, onde eu vou jogando tudo aquilo que eu vou encontrando numa caixa, e a estagnação, onde depois eu abro essa caixa e aí então eu começo a depurar, verificar o que faz sentido, o que não faz sentido, o que eu compreendo, o que eu não compreendo. Eu vejo que é mais ou menos como o movimento dos bovinos, né? Para quem não conhece, o bovino, ele está no campo, ele vai lá, ele vai colhendo o pasto, ele simplesmente com aquele linguão pega e vai colocando todo o pasto no rumen. No que ele vai colocando esse pasto no rumen, depois ele para e deita para ruminar. Então ele vai trazendo aquele pasto do rumen para então ele mastigar e aí ele poder realmente engolir. Mas enquanto isso ele está só colhendo aquela informação. E a gente tem esse movimento. Não é à toa que tudo na vida traz esses movimentos sincrônicos, mostrando essas possibilidades. A gente só precisa compreender que nós temos esse movimento também de vai e vem. Assim como nós temos essa oscilação pendular entre positivo e negativo, e aí é muito importante a gente perceber que às vezes, depois daquele dia de muita euforia, de muita alegria, às vezes vem uma ressaca emocional. Então não é que eu tô mal e eu ficava assim... Pô, eu tava tão bem, onde é que foi parar aquela minha alegria? Cadê? Eu quero aquilo de volta. E aí eu passei a entender, claro, eu tô só numa ressaca emocional, eu tô indo pro outro lado. Mas eu não queria sair daquele lado. Pois é, mas aqui é o meu ego infantil querendo escolher. Mas na minha alma, ela simplesmente sabe que ela precisa integrar. E quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais luz, mais sombra. Mas eu vou trazendo o equilíbrio para tudo isso. E eu consigo seguir em frente. Obrigado pelas curtidas, pelos presentes.
Bom dia, Rosana. Devido aos desequilíbrios, esse recuo vem na forma de depressão e que ainda assim é uma oportunidade. Exatamente, Laura. Exatamente. Perfeita a tua colocação. Quantas vezes falar as frases de Ho Oponopono que você recomenda? Então, Gi, se tu acessares lá no meu YouTube, tu vai ver que eu, no final da prática inteira, para cada gravaçãozinha daquela tem um ciclo inteiro. No final dela, eu sugiro tu te dares uma nota, né? Se tu te deres uma nota entre 7 e 10, eu sugiro que tu faça 3 vezes, uma seguida da outra, até depois de alguns dias, uma vez por dia, mais 3 vezes uma seguida da outra, até ir diminuindo essa tua nota. Se a tua nota for entre 4 e 7, que tu faça 2 vezes, uma seguida da outra, e até diminuir a tua nota. Até chegar uma nota entre 0 e 4, que daí tu pode fazer uma vez por dia, até tu ter 2 dias de 0. Quando tu tiver 2 dias de 0, tu pode terminar com aquela emoção e passar para outra emoção. Então, dá uma olhadinha lá. Se tu tiver alguma outra dúvida, traz aqui para mim, por favor. Vamos ver aqui o que mais. Obrigado pelos presentes. O Ricardo está cheio de cabelo. Está pecando menos. Delvi, pois então. Eu não tenho essa visão de pecado com o cabelo, mas tudo bem, eu respeito a tua opinião aí. Se tu diz, tá dizido, como diriam os meus amigos manés. Repete seu canal do YouTube, Lara, Ricardo Snap Nogueira 7066, Ricardo Snap Nogueira 7066, ou Ho Oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira. Entendi o conceito, mas não sei fazer. Vamos lá. Qual é a parte do que tu não sabe fazer? Pega uma das emoções. Eu não sei me livrar desse aspecto. Verifica qual é o ponto que tu não quer. Daí tu pode chegar e trabalhar como tem lá o não consigo. Não consigo sair disso. Não consigo sair desse aspecto ainda colegial. Trabalho não consigo. Tem lá não consigo e tem um não quero. Depois do não consigo, tu vai ver que na verdade tem um não quero. Por quê? Porque tem uma parte em ti que ainda quer se sentir pequenininha. Porque ainda acha que dessa maneira vai receber a atenção dos outros. Só que vai chegar um momento que tu vai ver, Deus, chega, eu não aguento mais isso. Então tem esses dois aspectos, Lara, que tu já pode trabalhar. E tu pode trabalhar junto, talvez, a questão do orgulho. Porque algumas vezes a gente não vai porque tá no orgulho ou fica obstinado. Então já tem 4 aqui, pelo menos, para te trabalhar só como dica básica aí. Bom dia, Ju. Obrigado pela presença na live ontem lá, Ju. No final, caiu ali para mim, não sei o que aconteceu. Deixei de ver os comentários, a presença de vocês, mas acho que tudo aconteceu. Qual é o nome do livro de hoje? Stephen Pressfield, A Guerra da Arte. A Guerra da Arte. Estamos falando sobre profissionais e amadores. Deixa eu ver só mais um pouquinho aqui. Bom dia, Ricardo, por favor. Coloca novamente o nome do livro para dar o print. Vamos lá. Esse daqui é o daquela situação do pêndulo, né? Do yin e do yang, para a gente poder ter essa evolução, o caminho do tal. Eu gosto muito desse livro. Bom dia, cheguei. Bom dia, Divina. Bom dia, Cris. Bom dia, Flávia. Bom dia, Danda. Bem-vinda. Nossa, as lives têm sido uma jornada transformadora para mim. Ontem fiz uma sessão de constelação familiar. Nossa, tem muito trabalho. Que bom, Osana. Maravilha, bora lá. E eu gosto da constelação porque ela nos traz essa visão mais ampla, né? E aí cabe a cada um de nós depois de trabalhar. Tu teve a visão mais ampla, agora tá em ti. De nada, Gi. Bom dia, Guerra da Arte no Amazon. Ó, aí o André já tá dizendo que tem a Guerra da Arte no Amazon lá. O nome do livro esse. Vamos lá, mais um pouquinho de Stephen Pressfield aqui. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. O profissional percebe quem cumpriu a sua missão e quem não cumpriu. E aí nessa situação tem muito disso, né, gente? Algumas vezes a gente chega e a gente se acha profissional. Eu me lembro uma época que eu chegava e eu achava que eu estava fazendo um monte de coisa no trabalho, eu queria aumento, eu queria mais tempo, eu queria, mas eu não me via, não percebia de que eu não era profissional. Eu simplesmente estava lá cumprindo o mínimo básico, o necessário para eu estar lá. E essa situação de querer significa de que eu estou no orgulho, me sobrejulgando, me supervalorizando, ao invés de eu simplesmente perceber, pô, tu não tá dando conta, meu, tu não tá fazendo o teu melhor. Existem outras pessoas que estão fazendo o seu melhor. Então, se tu fizer o teu melhor, tu vai adiante.
Aí depois de um tempo que eu passei a perceber, e quando eu comecei a focar então em cada atitude, cada atividade que eu tinha, digo, vamos lá, como é que eu posso fazer melhor do que ontem, menos do que amanhã, melhor do que ontem, menos do que amanhã, melhor do que ontem, menos do que amanhã. E aí nisso então eu consegui realmente trazer mais resultados e esses resultados reverterem melhores resultados. Então, um profissional passou a reconhecer o outro profissional está vendo, agora sim esse cara está se dedicando, agora sim ele arregaçou as mangas e agora sim ele está fazendo o seu melhor. Porque do contrário, eu simplesmente vou ficar naquela frustração, me frustrando, exigindo dos outros, achando que os outros não estão me avaliando, não estão me qualificando, não estão me reconhecendo, e aí nisso eu fico num ciclo vicioso. Por isso que a gente precisa aprender a se observar para aprender a se amar. Quando eu aprendo a me amar, eu vou com autorresponsabilidade verificar, eu estou dando o meu melhor, de coração mesmo, eu estou dando porque eu acho que isso daqui é o mínimo necessário frente ao que estão me pagando. E aí não te limita pelo que estão te pagando. Vai arregaçar as mangas e dá o teu melhor. Se tu é um gari e tu quer ser o melhor gari, tu vai aprender, vai ter metodologia, tu vai ter técnica, vai passar daqui a pouco a ensinar os outros como é que é varrer melhor. E aí nessa situação de varrer melhor, tu vai naturalmente ter o reconhecimento dos outros profissionais e vai poder evoluir mais. Então, gente, vamos em frente. Vamos buscar entregar o seu melhor. Deixa eu só trazer mais um tópico aqui, depois eu vejo mais essas... Ah, aqui esse. Não, então melhor ver aqui antes, porque esse daqui é grande. E aí ele traz esse grande barato de se tornar um você S.A. Já vou ler esse do você S.A. Me explica melhor sobre sentir pequena para chamar a atenção. Lara, vamos lá. Nessa situação, como tu disseste, tu tá fazendo farmácia, tu tá buscando medicina, mas tu ainda te sente colegial, né, que tu tinha dito antes. Então, nessa situação, algumas vezes a gente cria estratégias lá dos 0 aos 7 anos de idade, às vezes até os 12 anos de idade, a gente cria estratégias para chamar a atenção, tá? Vou te trazer o meu caso. Eu, quando era pequenininho lá, então, os meus irmãos, o meu irmão do meio é 5 anos mais velho do que eu, e meu irmão mais velho é 8 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha 5 anos, o meu irmão do meio já tinha 10 e o outro já tinha 12 anos de idade. Quando eu estava ali recém começando o pré-primário, a primeira série, eles já estavam tirando notas maravilhosas. Por quê? Porque eles já vinham de uma outra época com meu pai, onde meu pai às vezes ele xingava, ralhava, às vezes até batia, e aí nisso eles se puxavam. E eu já entrei numa outra época do pai, onde ele começou a fazer a terapia, ele não chegava a bater em mim, ralhava e tal, mas tinha deixado mais para a mãe me cuidar nessa situação. Eu, como tinha TDAH, e ninguém sabia disso daí, achava que era simplesmente preguiça. Nessa situação do TDAH, eu lá, como não me observava, me subjulgava, achava que eu não era bom o bastante, me desqualificava, perdia a concentração com facilidade, criei a estratégia de chamar a atenção através do erro. Como assim? Ao invés de eu querer estudar para aquela prova e tirar 10, eu vi que quando eu tirava 10 ou quando eu não tirava, e quando eu não tirava, quando eu tive uma prova lá de que foi um horror aquela prova, onde eu simplesmente perguntava assim, o que é solo? Eu disse, solo é um apelido que deram pro sol na primeira série. Eu cheguei para aquela prova e disse, meu Deus do céu, que conteúdo é esse? Onde é que eu tava que eu não tenho a menor ideia do que é isso daqui? A partir daquele momento, eu acho que eu cristalizei de que valia mais a pena, então, eu ter a atenção deles, através deles ficarem rindo, me debochando, do que eu ter a nota 10. Porque a nota 10 não fazia mais do que obrigação. Então, nisso, depois da minha primeira série, na segunda série em diante, todos os anos eu passei com recuperação. E a cada vez ia aumentando mais, e aí tinha professor particular e tudo mais. Então, era sempre uma maneira que é pior. Não era burro, porque chegava lá no final do ano e eu tirava 8,5, 9, 9,5 com o conteúdo do ano inteiro. Alguém não é burro tirando esse tipo de nota. Eu nunca rodei, nunca reprovei, mas deixava acumular tudo isso. Então pode ser que, de alguma maneira, Lara, tu tenhas criado uma estratégia de que continuar naquela situação de pequenininha, ou existe um medo também de se tornar adulta. Eu já atendi também uma pessoa que passou por uma situação assim, de que estava nesse dilema de se tornar adulto, e isso daí é um medo que nos traz, porque afinal de contas, depois adulto vem responsabilidades, vem compromissos, vem comprometimentos, e deixa de ser cuidado daquele amor de pai e de mãe, deixa de chamar atenção ali para pai e mãe, para receber as benesses. Então observem-te, se não tem uma parte inconsciente, porque 95% das nossas reações
como adultas são inconscientes, você não tem uma parte inconsciente que está querendo ainda te perpetuar na situação. Quando tu passar a observar isso, tu diz, ok, tá aqui a minha parte do não consigo sair, ou não quero sair. Quando tu sentir esses dois, não consigo, não quero, tu vai ter um pouco mais de clareza. E aí tu vai ver se existe uma parte de orgulho disso daí, para que tu possa, então, te compreender melhor e seguir em frente, tá? Espero ter ajudado bastante aí. Praticamente uma sessão. Fala sobre dificuldades para engravidar. Bah, Glaucia, nisso eu não sei muito bem. O que eu posso te dizer? Toda gravidez é uma concepção de amor, onde ambos estão com muito amor e ali estão prontos para poder trazer à luz. Algumas vezes, alguns casais têm algumas dificuldades, porque alguns ciclos de causa e efeito, às vezes se causou muito aborto e disse, não, eu não quero dessa vez ter filho para não passar de novo por uma situação de abortar. Outras vezes significa que de repente eu posso estar com tanto medo de ser julgada sobre a qualidade, se eu vou dar conta realmente de cuidar desse filho, se eu sou capaz, ou se meu marido vai me abandonar ou não, que eu acabo criando bloqueios. Então observa, simplesmente para e te pergunta, ok, se eu estivesse grávida, como é que a minha mãe e meu pai iriam me achar? Como é que o meu marido, como é que meus irmãos, como é que meus amigos, como é que tu ia te sentir nesse conjunto? Tu ia te sentir retalhada, oprimida, cerceada, julgada de alguma maneira, ou ia ser muito bom? Tá, mas esse muito bom, e como é pra ti? Tu realmente sente que tu dá conta? O teu marido sente que dá conta? Então, quando a gente começa a observar esses aspectos inconscientes emocionais, a gente pode ver que se existe já uma tranquilidade para trazer esse filho ao mundo ou não. Dá uma olhadinha nesses aspectos. Além da questão, às vezes, hormonal também, né? Como eu digo sempre. Muitas vezes a gente precisa olhar primeiro um aspecto do médico, na parte química, hormonal, para depois verificar o emocional. Sobre dificuldade de ter um amor recíproco. Significa de que, de alguma maneira, tu estás buscando, buscando viver essa experiência. Como é que é não dar amor? Como é que é não receber amor? Porque nessa situação significa que tu não tá te observando e tu não tá te amando. E como tu não tá te amando, tu tá o tempo inteiro olhando para essa pessoa, exigindo que ela te dê. E aí tu vai observar que, na verdade, tu estás entregando o teu amor de uma forma de barganha. Tu tá dando amor, mas porque tu quer receber, tu não tá dando porque tu tá transbordando amor. E aí quando a gente começa a se perceber nisso, isso é tema de quarta-feira. Quarta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre relacionamentos. Quando tu vai começar a te perceber nisso, tu vai perceber, à medida que tu te deres amor, tu vai poder, então, tá transbordando, tu vai poder chegar para ele e dizer, tá, me diz uma coisa, eu sempre tive curiosidade de saber como é que é a tua forma, como é que tu enxerga que é a tua maneira de expressar amor. O que tu entende que está expressando amor para mim? Só para eu entender a tua linguagem. E pode ser que ele nem saiba que está expressando, pode ser que ele não saiba o que é amor. De repente ele vem de um sistema familiar onde não teve amor. Como, por exemplo, meu pai era assim. Meu pai veio de um sistema familiar que não teve amor, de uma família de origem que não teve amor. Já minha mãe era completamente oposta, extremamente afetuosos, amorosos, carinhosos. E aí então ele passou a aprender através do sistema da minha mãe. Só que para que tu possa fazer isso abnegadamente, tu precisa estar preenchida de amor por ti, porque do contrário, tu vai sempre poder trazer esse amor, mas de uma maneira buscando a reciprocidade. E aí tu vai ficar na frustração, porque tu tá querendo que ele te dê aquilo que tu dá. E não é assim que funciona. O outro vai dar aquilo que ele tem disponível para dar. E tu precisa estar aberta para que isso seja apenas a cereja do bolo, e não aquilo que tu precisa que ele te dê. Bem-vinda, Lara. Também tem TDAH? Bem-vinda ao time, então. Fiz uma meditação e sempre perguntando quem sou eu. E comecei a sentir quem sou eu. Olha que legal, Rosângela. Maravilha. Bom dia, Ivete. Tenho uma sensação de que se hoje tive um dia feliz, no outro triste. E às vezes faz parte, né, Nancy? Como eu trouxe ali a questão dessa meio uma visão de ressaca, né? Mas essa ressaca não é uma ressaca ruim, assim, de que vai me derrubar. Não, às vezes simplesmente faz parte, a gente precisa. E como é que é sentir um dia triste? Como é que é sentir? No que tu te abre, tem lá no meu YouTube, né? Ricardo Snap Nogueira 7066. Tem lá sentir tristeza. Como é que é sentir tristeza? Como é que é sentir frustração? Como é que é sentir apatia? Quando eu vou tomando consciência dessas atitudes, comportamentos e emoções, eu posso ver de que outra forma eu posso estar na vida. Acho que tenho medo de estar na adulta. Olha aí, perfeito. Então trabalho o medo.
Vamos lá, mais um ponto a gente trabalhar. Trabalha o medo. Como é que é o medo? O medo de sucesso, o medo de ser grande. Trabalha o medo, sente o medo. Quando tu sente o medo, gente, tem uma palestra. Um dia eu vou trazer ela aqui para falar para nós. Palestra 190 do Petwork. Acesse lá petworkbrasil.com.br, busca lá a lista de palestras, palestra 190. E ela traz essa questão dos portais do medo. E o medo tem esse aspecto, né? Tudo aquilo que eu temo significa de que do outro lado eu tenho aquela virtude completamente aberta, disponível para mim. Então, se tu tem medo de ser adulta, significa de que tua alma diz, tu tá pronta, tu tá só entrando no engolfamento da tua mente, do teu ego infantil, para perpetuar mais um pouquinho, porque ali ele tem um controle e hoje é seguro isso para ele. E aí a vida de adulta ainda não é segura, mas te rende, te entrega, atravessa esse portal do medo que tu vai ver que é muito melhor. E depois tu vai dizer, nossa, por que eu demorei tanto? Bom dia, Adriana. Trabalhei aceitação, que legal. TDAH é um transtorno na infância e na infância o adulto é muito ruim. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas vezes tem essas primeiras características da infância, né? E quando não é identificado, e depois no adulto segue igual ali. Então, o ponto é a gente identificar como isso é algo que começou a ser identificado a partir da década de 70. Então, para a turma que é de antes ou de que já é dessa época em diante, algumas vezes passou batido, como passou batido isso daí. Agora que já tem alguma metodologia, alguma literatura que fala um pouquinho mais. Mas eu enxergo isso daí como um desafio. Significa de que a minha alma disse, não, nós não vamos viver uma vida normal, nós vamos encontrar uns desafios a mais aí, vamos botar um TDAH aqui para a gente poder sentir desvalia, desqualificação, depressão, subjugamento, e aí a gente vai ter que correr atrás, desatenção, e em tudo isso depois a gente vai ter que correr atrás, e vamos lá, e vamos fazer que vale a pena, que vai acontecer, e tudo vai acontecer, e bora. É isso que eu faço. Simplesmente sinto o TDAH e digo, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho. Como manter a disciplina no trabalho para dar o nosso melhor? Te observa, Rosana. Te observa, Rosana. Simplesmente te observa. O que eu estou fazendo agora? Esse é o meu melhor? Avalia depois, para e sente em ti. Esse é o meu melhor? O que eu posso aperfeiçoar disso daqui? Verifica, às vezes, a questão do tempo. Quanto tempo eu levei para fazer isso daqui? Por exemplo, eu tinha um material, né, que eu já trouxe algumas vezes, do Petwork. Eu tinha que fazer uns resumos, umas resenhas. E aí aquele material eu tinha deixado acumular, procrastinei até a última ponta lá, mas para eu poder dar aula na formação, eu tive que atualizar todos esses materiais. Eu tinha uns 42 para fazer. E eu estava levando a primeira vez, eu levei uma semana para fazer um. Eu disse, uau, como eu posso fazer melhor? Vamos lá, Ricardo, eu busquei ajuda, pedi para um amigo meu, para ele me dar algumas técnicas de como é que ele fazia. Eu me coloquei ali junto com ele, senti a vergonha, senti o medo, senti o desejo de não fazer, eu não quero fazer. Eu simplesmente ia me observando cada vez mais, verificava o tempo que eu levava, verificava o que eu sentia fome, sentia dor de barriga, sentia sede, tudo me fazia distrair, tudo era mais importante, eu fui tomando consciência de tudo isso daí. Quanto mais eu tomava consciência desses aspectos, mais eu ia também observando que aquele tempo de uma semana, de 5 dias, passou para 4, passou para 3, passou para 2, passou para 1, até eu chegar no meu melhor ponto, que em 2 horas eu conseguia fazer aquele mesmo conteúdo que eu levava uma semana. Por quê? Prática levou à perfeição. Eu chegava a fazer 3 resenhas por dia, porque eu estava no limite lá e eu precisava ter tudo aquilo concluído para poder dar aula. Então, quando a gente começa a se observar, a gente começa a se amar, a gente passa a perceber que nada é pessoal. E se nada é pessoal, eu posso ver como eu posso melhorar, e como eu posso melhorar, e como eu posso melhorar. E assim a gente vai tendo a disciplina. Anota, né? De como eu fiz, como eu posso fazer hoje, de que outra forma, de que outra forma. E como a gente se ama. Ótima explicação. Aninha, vamos lá. Uma das técnicas que eu trago básicas é essa das 2 mãos, né? Eu já trouxe essa do olhar. Tu pode te olhar no espelho durante 20, 30, 40, 60 dias, o tempo que for necessário, fica um tempo lá. Toda vez que tu for escovar teus dentes, fica te olhando no espelho dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu vai ver várias coisas, várias vozes do teu olho direito, do teu olho esquerdo, até tu encontrar a tua criança interior. Quando tu te deitares, te acolhe, diz, eu te amo. Tem uma outra forma que eu acho que é muito bacana para eu aprender a ter a percepção interna. 2 mãos, né? Uma mão em cima, outra mão embaixo, e a mão de cima está fazendo carinho na mão de baixo, ok? Invariavelmente, essa forma de carinho da mão de cima é a forma como tu recebeu o carinho. Fecha os olhos, agora começa a prestar atenção na mão de baixo.
E a mão de baixo tem um controle sobre a mão de cima. E a mão de baixo é que está percebendo como é que é sentir, como é que é receber. E nesse como é que é receber, tu começa a moldar, dizer como é que tu quer esse toque. Tu quer simplesmente que fique parado, tu quer que faça bem devagar, tu quer que faça um movimento, tu quer que seja com a unha, tu quer que seja sem a unha. Mas aqui tu vai verificando como é que tu gosta. E à medida que tu verifica como tu gosta, tu pode ir explorando outras partes do teu corpo e verificando como é que tu gosta. À medida que tu vai percebendo mais isso, tu pode criar o hábito de 5, 10 minutos, 1, 2, 3 vezes por dia, tu parar e te dar esse acolhimento. De tu depois parar e verificar na tua comida o que tu gosta de comer. E tu escolher a tua comida. Seleciona, prova, degusta cada aspecto. Quando tu tá te dando banho, como é que tu gosta do teu banho? Para de ficar pensando que tem outra coisa para resolver. Verifica ali o teu banho naquele momento. Então essas são as várias formas de auto-amor, que tu vai aprendendo a te dar atenção, a te respeitar. Antes de tu dar uma resposta para alguém, para e respira e verifica, tá, mas eu já me dei isso, e se eu der isso a essa pessoa, eu vou sentir que está faltando de mim, que eu estou primeiro saciando ao outro sem me dar isso, e eu não posso também me dar e também de alguma maneira ajudar essa outra pessoa? Então aí tu vai começando a perceber quem é o eu. Enquanto eu não percebo quem é o eu estou na minha primeira forma de consciência da polarização, da separação, onde eu acredito que o amor só vem de fora, onde eu acredito que só vem através da bonificação ou da punição da atenção dos outros, e não da minha percepção de que eu estou evoluindo ou não. Bora, espero ter ajudado. Olha aí, Nata. Também é TDAH, esse povo TDAH tá tudo se juntando. Tem dia que eu fico triste, tem dia muito alegres. Tenho dificuldade porque sou insegura. Vamos lá, Ivete. Então, começa a perceber, né? Fale sobre toque. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Na minha visão, todos esses transtornos coraçãozinho, na minha visão, todos esses transtornos são aspectos para a gente tomar consciência e evoluir. Se tu olhar aquele filme do Toque Toque no Netflix, que tem até uma peça que corre o Brasil, ela mostra, né, de que o toque significa de que eu tô com uma falta de atenção naquilo que eu tô fazendo e uma atenção de um ciclo vicioso em outros aspectos. Que essa atenção de ciclo vicioso significa de que de alguma maneira estou querendo chamar a atenção do outro, tá? Então nesse aspecto, quando eu começo a realmente me observar e quando eu começo a estar presente, e aí se for o caso, por exemplo, aquela velha máxima de toque, né, de sair de casa, trancou a porta, mas não sabe se trancou, tranca 2, 3 vezes, então tu para, observa e cria uma lista, cria formas, cria uma lista de que tu lá, sai de casa, tranquei a porta, clica na lista. No que tu clicou na lista daquilo ali, tu depois não vai estar lá na esquina de casa, será que eu tranquei a porta? Porque tu estava com o pensamento em outra coisa. Tu estavas presente, para e olha a tua lista, sim, eu tranquei a porta. E aí tu vai relaxando. À medida que tu vai relaxando, tu vai criando novos caminhos neuronais para sair daquele ciclo vicioso de ter que ficar compulsivamente, aí tu pode trabalhar, que tem lá no meu YouTube, a compulsão, né? Ficar compulsivamente fazendo aquelas atitudes. Ao mesmo tempo, tu trabalha o mindfulness, trabalha a atenção plena. Quanto mais tu estás presente no presente, mais tu vai verificar, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso trancar 3 vezes a porta? Qual é o medo? O que é verdade nisso? Qual é o risco real disso daqui acontecer? Não, mas não, se eu não fizer isso daqui eu não vou ter certeza, mas eu preciso. Ok, nas primeiras vezes eu vou, depois eu vou mudando, até eu perceber que eu posso simplesmente trancar e eu vou me dando a tranquilidade. É sempre uma falta de presença no presente, ao meu ver, para que eu possa buscar uma outra forma de chamar a atenção e me deixar inseguro. No que eu trago a minha presença, eu ganho a segurança e eu posso ir adiante. Deixa eu só trazer aqui esse aspecto do CSA, porque vocês vão ver que ele tem muito a ver com tudo isso que a gente estava trazendo, e a gente pode então buscar essa característica de profissionalismo em nós. Então deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Olha só que barato. Ele traz, o Stephen Pressfield traz assim, né? Assim que ele se mudou para Los Angeles, ele passou a conhecer outros roteiristas. Verificou que muitos possuíam a sua própria empresa. Prestavam seus serviços de redação não como eles mesmos, mas como prestadores de serviços de suas empresas de um só homem. Seus contratos de redação de roteiros eram para os serviços referentes a eles próprios. E nunca vira isso antes. Achou muito profissional. Então, há vantagens financeiras de impostos para um escritor que opera como empresa. Hoje a gente tem o MEI, né? O microempreendedor individual.
Mas o que mais agrada na ideia é a metáfora, de que ele gosta da ideia de ser eu mesmo SA, eu SA. Então, dessa forma, posso incorporar dois papéis. Posso contratar a mim mesmo e despedir a mim mesmo. Posso até, como o Robin Williams observou certa vez a respeito de escritores e produtores, bajular a mim mesmo. Eu posso tornar-me uma empresa ou apenas pensar em mim mesmo dessa forma. Desculpa, gente, eu vou espirrar. Desculpa. Ou pensar em mim mesmo dessa forma, reforçar a ideia de profissionalismo, porque separa o artista que faz o trabalho da vontade e conferência que rege o espetáculo. Independentemente da qualidade da quantidade de humilhações amontoadas sobre a cabeça do primeiro, do último, não se deixa perturbar e dá continuidade nos negócios. Então, com o sucesso, acontece o oposto. Se você é o escritor, pode deixar o sucesso subir a cabeça, mas se você é o patrão, o empreendedor, você sabe como fazer você mesmo e abaixar a crista. Sabe que simplesmente tu concluiu aquela jornada, aquela atividade, alcançou o êxito, o resultado, ok. No dia seguinte, tu terminou aquele livro, no dia seguinte, vamos lá, começa a fazer um outro livro. Porque não adianta tu chegar e dizer, nossa, eu sou um autor de um best-seller, e ficar naquela situação do best-seller. Não, eu sou uma empresa, e como uma empresa, ela tem que ter outro e outro e outro best-seller. Eu tenho que seguir em frente, buscar dar a continuidade daquilo. Vive aquele momento, sente aquele prazer todo, mas eu, como empresa profissional, eu preciso, e vivo daquilo, eu preciso criar de novo outro produto. Então, se você já trabalhou no escritório, sabe o que significa aquelas reuniões de segunda-feira de manhã. O grupo se reúne. Só um pouquinho que eu tenho que subir aqui para o outro lado da página. Encontra naquela sala de reunião e o chefe expõe as missões pelas quais cada membro da equipe é responsável naquela semana. Quando a reunião termina, o assistente prepara uma folha de serviço e a distribui. Quando ela chega na sua mesa, uma hora depois, você sabe exatamente o que tem que fazer naquela semana. Aí, no caso dele, ele disse, eu faço a mesma coisa, eu faço uma reunião desse tipo comigo mesmo, toda segunda-feira, sento-me, analiso as minhas tarefas e em seguida digito uma folha de serviço e encaminho para mim mesmo. Isso daqui, gente, é uma das técnicas bastante bacana para quem tem TDAH. Então o que faz? Pega lá na noite anterior ou naquele dia de manhã e anota lá quais são as suas atividades com horário para a semana. Daquele dia, o que eu tenho de atividade com horário? Ah, eu tenho tal atendimento, eu tenho esse outro atendimento, eu tenho aquela atividade em grupo, eu tenho o exercício, eu tenho o yoga, parará. Anotou tudo que tu tem com horário. Ok. Agora coloca quais são as outras atividades que tu tem que fazer de preferência naquele dia. E a terceira listinha, quais são as atividades que tu deseja realizar ao longo da semana. Que daí tu pode encaixar no tempo. Inclui, inclusive, o teu ócio criativo. Qual é o teu momento de relaxar, de dar uma descansada, de dar uma resetada, de dar uma parada na tua mente, na tua cabeça para poder seguir em frente. Então, quando a gente vai tomando consciência disso, quando a gente vai criando esse hábito, eu vou criando menos formas de criar um toque ou de desenvolver mais TDAH e vou criando disciplina. Gente, disciplina é liberdade, disciplina, persistência e perseverança que faz parte do nosso processo daqui. Vou me tornando cada vez mais profissional de mim mesmo. E aí ele diz ainda, né? Eu possuo papéis timbrados da minha firma, cartão de visita timbrado, talão de cheque da empresa, pago os custos e os impostos da firma, tenho os cartões de crédito separados do meu uso pessoal para o meu uso empresarial. Então pensar em nós mesmos, em uma forma de empresa, nos coloca em uma saudável distância de nós mesmos. Ficamos menos subjetivos. Não levamos os golpes para o lado pessoal, porque afinal de contas eu não vou perceber, nossa, esse teu livro está horrível. Ok, o livro está horrível, o livro é o produto daquela empresa que não atingiu o resultado. Vamos falar, me diz, o que poderia ter melhorado? Qual é a parte que não ficou bom? O que deve ser diferente para eu poder começar a produzir um outro produto? Como uma marcenaria, como qualquer coisa do gênero. Ficamos menos subjetivos, não levamos os golpes para o lado pessoal, temos mais sangue frio. Podemos cobrar os nossos honorários de forma mais realista, porque afinal de contas eu sei o quanto vale aquela minha hora. Às vezes, como o próprio João Coitado, sou humilde demais para sair a vender, mas como João Coitado S.A., eu posso gerenciar qualquer coisa de mim mesmo. Eu já sou eu, e eu sou eu S.A., sou um profissional. Bárbaro, né? Então, como a gente pode, de alguma maneira, se colocar como profissional? Como a gente pode, de alguma maneira, se colocar como essa pessoa que tem essa habilidade, essa qualidade para poder seguir em frente? Perceber o quanto eu posso ir além, quanto eu posso me tornar melhor.
Gente, não sei se estão ouvindo aqui, mas começou uma furadeira aqui em cima de mim, mas espero que não. Vou ver mais um pouquinho de comentário aqui, depois eu trago mais um aspecto. Ricardo, quando tem uma pessoa com raciocínio lento, vamos lá, se ela tem o raciocínio lento, ajuda ela a buscar desafios para que ela possa tornar mais rápido. Tudo é treinável, né, Érica? Tudo é adaptável. Se a gente também tem lá uma caminhada lenta, à medida que eu vou caminhando, eu vou torná-la mais rápida. Se eu tenho uma leitura que é lenta, a prática dessa minha leitura vai tornar mais rápida. Esse meu raciocínio lento, algumas vezes, é pela falta de prática da leitura ou da minha cognição neuronal de compreender as coisas. Quando eu vou começando a compreender mais e mais através dessa leitura, de novo, eu posso então perceber, daqui a pouco eu vou começando a ter outras atividades. Tem aqueles livrinhos de palavrinha cruzada, atividades sudoku, tem várias atividades que estimulam, né, esse aspecto neuronal para que a gente possa desenvolver uma velocidade maior. Bom dia, Arlete. Vamos lá, eu faço esse carinho com as mãos voluntariamente quando me sinto carente. Que bom, Laura. Bom dia, gratidão. De nada, Aninha. Mas nunca tratei o TDAH, só tenho uma melhora na época que eu usei a... qual? Como é o nome? Eupronia. Eu não consegui ler aqui qual é o nome desse remédio. Eu também nunca tomei remédio. Teve uma vez que um amigo meu me emprestou uma cartela de Ritalina. Eu achei um espetáculo porque eu consegui pela primeira vez ter foco. Mas eu nunca fui muito favorável a ter que ficar dependente da medicação. Então eu ainda tenho que fazer uma consulta com um neurologista ou com um psicólogo, psiquiatra, para ver qual é o nível desse TDAH e fazer alguns testes de que comportamentos. Eu gosto muito mais dessa questão da respiração e da alimentação, que possa trazer mais clareza do que eu simplesmente estar me dando uma medicação. Mas existem níveis, né? Então talvez tem pessoas que têm um nível que realmente precisa, no mínimo, para poder criar uma sinapse, né? Uma neuroplasticidade, ou criar um caminho novo para que essa pessoa possa ir em frente. A bupropiona. Alto amor para Arthur assistir a sua live. Me faz muito bem. Que bom, Nancy. Também tem TDAH, descobri adulto na faculdade de fisioterapia. Ai, que legal. Tenho toque também. Que mais? Errada demais. Não tem nada de errada demais, Lara. Simplesmente são desafios. Muda a ótica, tá? Perceba isso daí como os desafios que a gente escolheu para transcender, para superar. Vamos lá, tu escolheu ter desafios a mais, escolheu ter desafio de TDAH, desafio de toque, assim como aquele cara que ele não tinha os braços e as pernas, e mesmo assim ele dá palestras do mundo inteiro mostrando como é que é a vida para ele e tudo mais, o quanto ele teve que ter resiliência. Algumas pessoas têm partes físicas a menos, outras pessoas têm esse aspecto emocional ou neuronal, mas isso não é um impeditivo, isso é apenas uma jornada para que a gente vá além, para que a gente possa se desenvolver mais e mais. Então enxerga isso daí como um desafio além. Significa de que a tua alma é foda, tua alma é boa, e ela não só quis viver uma vida normal, mas quis colocar uns temperos, uns desafios a mais. Bora lá. Assisti esse filme muito bom, que bom. Bom dia, Ricardo. Saúde, bom dia, Mônica. Ok, aqui. Fale sobre famílias que vêm de vários indivíduos. O homem com distrofia muscular, Dutchman Becker. Pois agora, Dias, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar nessa situação. Eu desconheço essas distrofias, esses problemas, mas eu acho que é mais ou menos na linha do que eu acabei de trazer para a Laura sobre o toque, sobre o TDAH. São desafios que a gente vem para superar. Então, quando a gente passa a enxergar, ok, como é que é tomar consciência disso? Não é negar, não é fugir, não é reclamar, não é julgar.
é simplesmente tomar consciência disso, gente. Se nós somos um experimento da consciência, que a consciência nos habita, ela age através de nós, para que essa consciência que nos habita possa expandir, eu preciso aprender a ter consciência o tempo inteiro. Quando eu tenho consciência daquilo que eu estou vivendo, eu posso então trazer a evolução e perceber, ok, eu tenho isso, tá, ok, e o que eu faço para melhorar isso? Como eu posso ser diferente? Eu não tenho como negar isso, eu não tenho como arrancar isso de mim. Eu tenho simplesmente como buscar a melhoria. Então, como eu vou buscar a melhoria? Quais são as técnicas? Eu vou fazer respiração, eu vou fazer eletrocefalograma, impulsos, hertz, eu vou fazer ondas binaurais, eu vou fazer yoga, eu vou fazer artes marciais, eu vou fazer o que possa me ajudar a tudo isso. Aí a gente vai buscando maneiras de poder experienciar, aprender, experienciar para então ensinar outras pessoas. Nesse caso são vários. Como explicar isso? Então acho que eu trouxe aqui Dias já. Dias, o que seria isso? Pois é, acho que trouxe a mesma coisa. É uma doença genética que acontece em indivíduos de uma só família. Então significa de que nessa situação, essa família inteira está escolhendo fazer essa limpeza, tomar consciência disso. Lá atrás, talvez não soubesse nem diagnosticar o que era essa situação. Aos poucos, vocês estão sabendo agora o que é identificar essa situação. Nessa situação de identificar essa situação, cada um de vocês pode ir trabalhando em si, se não tem as características, o que aquelas características causam. Por exemplo, ela causa muita tristeza, ela causa desqualificação, ela causa arritmia, ela causa hipertensão, ela causa desconexão. Simplesmente vão sentindo isso daí e busca quais são as outras explicações. Por exemplo, a Mônica de Medeiros, ela traz vários aspectos, e o próprio Chico Xavier traz desses aspectos da espiritualidade, o que é, por exemplo, esquizofrenia, o que é epilepsia, e são aspectos que vêm algo daquele sistema familiar ou de outras jornadas de vida que aquela pessoa traz essa característica como sendo uma forma de compensação, de equilíbrio das suas jornadas kármicas. Não é uma punição, gente, é simplesmente uma forma de que eu escolho para compensar. Para simplesmente, se eu causei aquilo em demasia, eu escolho então para equilibrar na minha jornada de autoconsciência, de expansão da minha consciência. Pelo menos é assim que eu entendo. Esses indivíduos se reproduziram e conseguiram normalmente. É a doença degenerativa. As mulheres são portadoras e os homens ficam na cadeira de rodas. Ok, então esse é o ponto. Tipo o Stephen Hawking lá, né? Ele tinha aquela doença degenerativa dele, e nessa doença degenerativa, à medida que ele tomou consciência, aquilo não limitou a ele não fazer mais as coisas. Ele simplesmente continuou fazendo, continuou buscando o pensamento do estudo dele sobre o buraco negro, e ao mesmo tempo o corpo dele ia tendo debilidade, mas ele ia buscando de que outras formas e como é que ele podia fazer, graças àquela situação toda dele. Claro, ele tinha dinheiro, mas ele conseguiu desenvolver aquela cadeira de rodas que permitiu ele ter uma fala de alguma maneira, através de alguma outra forma. Ou seja, tudo tem um propósito, gente. Não é simplesmente para castigar aquela pessoa, não, é para tomar consciência disso. Ok, como é que é? Vamos lá, gente, se a gente voltar a perceber que esse corpo é um avatar da experiência, tá? Se é um avatar da experiência, a nossa consciência, assim como Cristo, sabendo que ele ia ser traído, ele pediu: Judas, vai lá, me trai. Cristo, sabendo que ia tomar uma surra, ele foi lá e se entregou, tomou a surra. Cristo, sabendo que ia ser crucificado, ele foi lá, vamos lá, prega, crava na cruz e tudo mais. Aí teve aquele momento lá no final de que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Opa, eu estava me identificando com o corpo, porque nós somos uma consciência vivendo uma experiência humana. Os espíritas, por exemplo, sabem que existem aqui, a cada jornada nossa, diz que a humanidade está entre 600 e 1.100 encarnações, reencarnações. Então significa que a gente já passou por várias jornadas. Mas eu não acredito em reencarnação. Ok, mas tu é capaz de olhar para o teu sistema familiar e sabe que tem no mínimo umas 4.000 pessoas atrás que já passaram por várias e várias situações. Ali naquele sistema familiar existe um campo mórfico, um campo de conhecimento que passa geneticamente, geração após geração. E nesse campo que passa, tu não tem como negar de que existem aspectos, características que tu herda ali do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, que tu traz luz para isso, para aquilo que foi negado, negligenciado, excluído, para que agora possa se tomar consciência de uma outra forma. Então esse é o ponto, a gente vai estar sempre tomando consciência para poder fazer a diferença. E quanto mais eu tomo consciência para fazer a diferença, mais eu posso evoluir.
Qual o nome do livro? Stephen Pressfield, A Guerra da Arte. A Guerra da Arte. A maioria vive 15 a 21 anos. Ok, e aí, Dias, tu tem uma experiência também de como é viver uma jornada de curto tempo. Eu trouxe ontem um exemplo de uma amiga minha que teve um filho, que ela engravidou, e aquele filho ela teria jornada apenas de enquanto estivesse dentro do útero. Ele não teria condições de nascer com vida. À medida que ele nascesse, ele ia morrer, se não morresse antes. E ela tinha a opção, ok, eu posso fazer o aborto disso daqui antes, ou eu posso cumprir essa jornada. Ela disse, eu vou cumprir a jornada. Se eu fui escolhida para dar amor para esse ser por apenas 8, 9 meses, eu vou dar amor no tempo que for. E vou viver essa jornada enquanto ele estiver na minha barriga dessa maneira. Quando deu 8 meses, aquela criança simplesmente parou de funcionar o coraçãozinho dentro dela e ela fez todo o parto direitinho e ela cumpriu com o papel dela, com o propósito dela. Então essas pessoas da tua família têm esse propósito de viver esses 15 a 20 anos, então bora! Se tu sabe que vai viver 15, 20 anos, vive o teu melhor. Ah, não, mas eu não tenho muita locomoção, mas toma consciência o tempo inteiro. Não te faz de vítima. Trabalha lá a vitimização, que tem lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066. Trabalha a vitimização. Trabalha eu não consigo, trabalha eu não quero, trabalha tantas coisas, mas busca, vai atrás, vai além para mostrar que tu é capaz. Antigamente as crianças que tinham Down eram simplesmente excluídas, os autistas também, nossa, não tem condições. Hoje já existem vários que conseguem ser atores, que conseguem pintar, que conseguem criar N mais K atividades, gente. Então significa de que nós não podemos nos entregar aquela limitação que está aparente. Nós somos mais do que isso, nosso objetivo é sempre esse, ver como eu posso ir mais. Eu me lembro uma vez que eu vi uma moça pilota de avião que ela não tinha os braços. Quando é que tu ia imaginar que tu tem um filho que não tem os braços, que ela pinta, se maqueia, dirige o carro e pilota um avião? Quando é que tu ia dar um avião para alguém que não tem os braços, mas ela pilota com as pernas, com maestria? Então a limitação está só aqui. Simplesmente enxerga, eu escolhi esse desafio, então eu vou além. Eu vou além. Isso não vai me limitar. Isso não vai me dizer que eu sou apenas isso. Eu sou mais. Eu estou nesse enquadramento, mas eu sou mais. Então bora lá. Que apartamento assim mesmo. Do barulho, Acontece, né? Bom, com as mulheres da família são portadoras, elas têm uma vida normal. Ok, tem problemas em expor meu trabalho. Vamos lá, Lúcio. Aprende então. O problema de expor significa de que tu tem vergonha, tem medo. Tu tá no orgulho de ser julgada, de ser qualificada, de não ser aceita, e tu não tá te amando bastante. Quando tu não tá te amando bastante, tu não tem autorresponsabilidade pelas tuas atitudes, comportamentos, e aí fica ainda nessa dependência emocional dos outros. Então passa a te observar, passa a te amar, e à medida que tu te ama, tu para e verifica, ok, esse foi o meu melhor? Se não foi o meu melhor, como eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer melhor? E assim sucessivamente. Bora? Ok, Lara, eu mesmo. Ok, queria agradecer. Agora compreendi, obrigado de nada. Eu que agradeço o carinho. Deus abençoe todos mais. Algumas pessoas vão ter TDAH, outras vão ter dificuldades, mas isso é para nos ajudar a evoluir. Exatamente, Celeste. Exatamente. Penso exatamente nessa mesma linha. Bom dia, acompanhando aqui de Portugal. Bem-vinda, Leila! Que bom a tua presença aqui. De nada, tamo junto. Obrigado pelas curtidas, obrigado pelos comentários. Vamos ver aqui o que mais. Mônica Medeiros e a Margarete Áquila. Adoro, sim, também muito boas mesmo. Eu tenho um curso com elas que é muito bacana. A Paz... Entrou, eu vou além, vou levar isso para minha vida, eu vou além. Exatamente, Lara, eu vou além, eu posso ir além. Não é isso que vai te limitar. Bora, e não vai ser todo dia aqui suco, não vai ser todo dia mingauzinho ali fácil. Às vezes é fácil, às vezes é mais desafiador, vamos lá, com persistência, com disciplina, persistência, perseverança. O subconsciente tem 95% da nossa energia mental, 95% da nossa energia de cocriação está no subconsciente, e 95% da nossa reação espontânea, pelo menos é o que dizem os estudos dos neurocientistas, né? Então, nessa situação, a gente só tem 5% de consciência da nossa reação
E essa energia, que, por exemplo, que eu fico lá magnetizando, não, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu só consigo ter 5% da força. Por isso que eu preciso ir trabalhando o meu subconsciente, verificar as crenças que eu tenho que me impedem de evoluir, para que eu possa imprimir então esse desejo de eu sou capaz de uma maneira fluídica. Senão eu vou imprimir isso, eu sou capaz de ter lá dentro uma vazia, não é bem assim, não, até por ali, não, acho que não é bom bastante, não, acho que não é tão capaz. E aí complica, né? Aí não tem como ir adiante. Ontem assisti o ID, Casos Reais, um psiquiatra que matou 8 mulheres, que ele foi o mesmo que nada. E aí observa, né, Dias? Observa qual é o tipo de conteúdo, o que te agrega esse tipo de conteúdo. Por que dessa curiosidade disso? Às vezes a gente precisa perceber também, porque como o nosso subconsciente também não distingue o que nós vivemos do que a gente vê em filmes e tudo mais, eu preciso estar qualificando qual é o tipo de conteúdo que eu quero ver. A menos que tu faça que nem o Dr. Hewlett, lá do livro Limite Zero, do Joy Vitale, que fala sobre o Ho Oponopono, onde ele entrou em um hospital psiquiátrico e pegava a ficha dos pacientes psiquiátricos que faziam tudo isso, e aí ele ia trabalhando nele, ia fazendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, como se ele fosse aquela pessoa. E à medida que ele ia trabalhando isso nele, ele foi mudando o clima do hospital. Depois de 3 meses, já estava bem mais agradável, e depois de alguns anos, ele conseguiu praticamente fechar o hospital, porque todos aqueles pacientes que tinham características muito elevadas passaram a tornar mais amenas, ou algumas delas curadas através desse ato dele limpando nele. Por quê? Porque ele percebe que tudo isso, que é o que traz o Ho Oponopono, tudo isso que está fora, está dentro de nós de alguma maneira. Para eu estar co-criando externamente, já veio essa imagem no meu subconsciente antes. E tudo então que eu vejo já é um reflexo daquilo que eu já tenho internamente. Então pode ser, se tu tiver essa ideia de olhar um filme desse e depois trabalhar a limpeza do que aquilo te causou emocionalmente, ok. Agora, simplesmente olhar e aquilo ficar te causando uma dor, uma mágoa ou um julgamento, observa. Ele não sentia remorso, ok. Sobrecarga, como explicar isso a uma pessoa que não tem sentimento de medo, dor ou amor? Às vezes tem pessoas que elas não têm essa parte desenvolvida. Ela simplesmente, é o ponto que eu digo sempre, o medo é bom, o medo é saudável. Eu preciso ter o medo o bastante para evitar de me colocar em riscos e não o bastante para me paralisar e me colocar no medo ilusório de não fazer alguma coisa. Então essas pessoas, como esse daí, talvez ele tenha vivido em um ambiente, e normalmente a pessoa que causa isso é a pessoa que já sofreu, ter vivido em um ambiente onde ele foi meio que treinado, disciplinado a não sentir afeto. E aí, para não sentir afeto, ele pode ter apanhado muito, pode ter sido cortado, pode ter sido machucado. E aí, nessa situação, lembra do filme aquele do livro 50 Tons de Cinza? Né? O homem, por que ele tinha o prazer masoquista? Ele tinha o prazer masoquista porque ele, quando foi introduzido nas relações sexuais, e o padrasto dele lá antes, ou a mãe dele, queimava ele com cigarro. Então ele passou a ter o prazer na dor. Às vezes a pessoa passa a ter esse prazer equivocadamente dessa maneira. Ou simplesmente para verificar, nossa, mas eu não sinto nada. Que loucura, olha só, eu tô vendo ali o sangue esguichar e eu não sinto nada. Pois é. Então ele se forjou tanto a isso. O Petrarch trazia que eram 3 níveis de consciência também. Tem a consciência amorzinho, onde eu sou muito romântico e quero o bem de tudo e de todos. Tem o outro extremo, que é o sereno, e o sereno é o ser completamente racional, que algumas vezes ele se acha até de outro mundo, ele se acha superior aos seres humanos, olha esses réis humanos aqui. E tem o poder, que o poder ele está no meio ali, ora ele é sereno, ora ele é amor, mas ele faz de tudo para alcançar aquilo que ele está buscando. Então são as patologias, são os perfis emocionais, os perfis psicológicos que existem nas pessoas. Tudo isso faz parte para que alguém esteja lá para causar e para que alguém esteja para sofrer. De que outra forma a gente seria impactado, por exemplo, por uma situação de morte de várias pessoas, como tu trouxesse ali. Se não aquela pessoa se colocar ali a serviço. E aí ele se colocou a serviço, como é que é então causar isso sem sentir nada? Nossa, é assim. Como é que é então sofrer? Como é que é então ver as pessoas fazendo tudo isso sem sentir nada? Ah, é assim. É isso que a gente é, gente. Aqui é uma escola, é um planeta escola de experiência para a gente ir evoluindo. Não é questão de punição de Deus, não. É um planeta escola. Nós somos uma consciência vivendo em um corpo humano.
Quando a gente está vivendo o corpo humano, não quer dizer então que, então deixa para lá, então eu vou dar game over para mim aqui, deu dessa bagaça. Não, não adianta nada. Porque a gente tem ciclos de partes para experienciar, para evoluir. Enquanto eu não tiver completo nesse ciclo, não adianta eu decidir que acabou. Não, isso não vai resolver. Eu simplesmente vou perder uma oportunidade que foi investido todo um monte de energia para que eu conseguisse estar nessa frequência, nessa vibração mais baixa, vivendo tudo isso. Então bora aprender, tomar consciência, conheça-te a ti mesmo, percebe o que disso daí causa em ti, qual é a emoção, qual é o sentimento, qual é a atitude, qual é o comportamento que causa, que reflete em ti, sente em ti, trabalha em ti, agradece, nossa, a pessoa foi o gatilho perfeito para que tu pudesse, para que tu possa tomar consciência disso e possa ir adiante. Assim a gente vai evoluindo mais e mais. O livro Poder do Subconsciente é muito bom, sim, sobre dúvida, adoro também. Nossa, não carregue, nosso subconsciente é um passado todinho, não é? Sim, o subconsciente ele pega as memórias de tudo aquilo que a gente já viveu, né? Não só dessa, como algumas vezes de outras vidas também. Lidar com os sentimentos não é fácil, porém o conhecimento é libertador. Sim, Arlete. Por isso é que eu trago sempre a prática, né? Quanto mais eu trago a prática do Ho'oponopono emocional, mais eu tomo consciência, mais eu sinto através dos meus sentidos e deixo de ficar na ilusão. A gente recebe lá de 40, 60, 70 mil pensamentos por dia. 5% deles eu tomo consciência. O pensamento leva um julgamento, o julgamento leva uma emoção. Essa emoção, se eu não trago para os meus 5 sentidos no meu corpo, ele simplesmente retroalimenta o pensamento e eu fico num ciclo vicioso daquilo ali. Ao invés de trazer para um ciclo virtuoso, onde eu trago, sinto, eu corto, eu faço a prova real. Opa, o que faz sentido nisso? Isso daqui não faz sentido. Então tá, bora, vamos fazer diferente. E assim a gente vai evoluindo. Gosto de assistir coisas sobre investigação, direito, medicina, doenças, ok. Assista, mas verifica sempre em ti. Observa qual é a emoção, qual é o sentimento que te trouxe. Porque do contrário, tu simplesmente vai estar trazendo especulações e pode estar trazendo um campo de medo depois para ti. Medo de estar na vida, porque pode ser que aconteça isso porque eu vi talvez em tal filme. E aí, de novo, a nossa mente subconsciente não sabe distinguir o que é real do que é ilusório e aí tu vai começar a fomentar, vai começar a nutrir essa situação para acontecer com alguém. E, de novo, né? O campo de energia que eu vou estar criando para ficar revivendo um problema é o mesmo campo que eu vou estar criando para criar alguma coisa positiva. A escolha é nossa, livre-arbítrio. Terminei um relacionamento de 28 anos. Percebi que carregava um cara que não era, uma carga que não era minha. Às vezes faz parte, né, Celeste? E às vezes a gente leva um pouco mais de tempo realmente para perceber tudo isso. Até hoje não consegui compreender o Ho'oponopono, não assimilo, não faz sentido para mim pedir desculpa. Por isso que eu não trago no Ho'oponopono, no meu Ho'oponopono, o Ho'oponopono emocional, eu não trago me perdoe. Eu não trago me perdoe porque eu não entendo exatamente como tu está dizendo. Eu não entendo que eu tenho que pedir perdão para outra pessoa. Eu tenho sim que me arrepender. Eu me arrependo se em algum nível de consciência eu já causei ou eu escolhi sofrer isso. Nessa forma eu consigo trazer a clareza. Quando eu trago o arrependimento, eu consigo evoluir, porque eu trago a autorresponsabilidade. Eu não tenho que buscar alguém me dizer que, não, eu te desculpo, eu te perdoo. Não está fora, está sempre dentro. Então, no que eu trago nisso, te convido a Mata Caramelo. Mata Caramelo, te convido a acessar lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066, acessa lá a playlist Práticas de Ho'oponopono Emocional e faz um daqueles Ho'oponoponos. Sente no corpo, depois repete todas aquelas frases lá. Depois me diz como é que foi, como é que é sentir. Porque quando eu trago esse arrependimento, para mim ele traz muito mais força, muito mais sentido, porque eu compreendo a dor causada e eu posso então me liberar disso. Obrigado pelo coração. Verdade, quando estamos no lugar do outro, vemos que talvez agiriam da mesma forma. Sim, exatamente. Ricardo, sempre aprendendo muito com você. Gratidão por você fazer as lives. De nada, Dias. Tamo junto. O livro Poder do Subconsciente é um livro também, não é esse que eu tô lendo hoje. Hoje eu tô lendo A Guerra da Arte de Stephen Pressfield. Dedinhos na tela, quase 30 mil, estamos quase aí. Gente, já estamos no nosso horário aqui, agora que eu vi. Bom dia, Ricardo. O que é o sonho para você? É apenas um sonho ou é algo que está no subconsciente? Então, Lili, eu gosto muito da expressão do filme da cabana lá. O sonho é uma forma lúdica de eu conseguir acessar a dores mais profundas.
Então, algumas vezes, existem várias técnicas, né, de interpretação dos sonhos, de compreensão dos sonhos. Eu nunca estudei a fundo isso daí, mas eu acho que os sonhos nos trazem, sim, as pistas. Tanto é que o próprio Jimmy Quick, né, o Jimmy Quick, eu acho que o Tony Robbins também, tem alguns terapeutas que falam, quando tu acorda, já busca anotar o que tu sonhou. E traz aquilo que tu sonhou e depois para um tempo, reflete sobre aquilo que tu sonhou para que tu possa ter clareza sobre esse sonho. Porque ele vai sempre trazer pistas de aquilo que está mais obscuro ou de aquilo que está mais pesado para que tu possa, na tua vida, de alguma maneira, deixar mais leve. Pelo menos me faz um pouco de sentido isso. Quero ser psiquiatra, tanto ler sobre serial killer, ok? Bora entender um pouco mais sobre essa situação, mas, de novo, né, traz esse entendimento sempre para o teu corpo, busca compreender, porque senão tu simplesmente pode estar criando não é uma psicopatia, uma compulsão por conhecer aquilo lá. E na verdade essa compulsão ela pode te mostrar que talvez tenha algum aspecto, né, esse desejo pode ser que tenha algum aspecto no teu sistema, já vai algum momento tenha tido alguma patologia, algum sintoma dessa maneira, e tô querendo trazer luz para isso daqui, tô querendo compreender, ou pode ser que seja uma maneira de tu consiga, e aí tu verificas, né, de que não é à toa, tu tem TDAH, não é à toa que tu tem toque, porque são todos transtornos compulsivos, né, que algumas vezes a gente acha que não tem como controlar, e à medida que tu vai trabalhando isso em ti, tu pode realmente encontrar maneiras de poder ajudar essas pessoas a sair dessa compulsão mental. Olha o grande barato da... Aí a gente já começa a entender a lógica de todo esse processo. Tô perguntando porque ando sonhando algo que me assusta, e esse sonho se repete várias vezes. Lili, eu tinha um sonho também que quando eu era guri, eu sonhei ele algumas vezes e era sempre um monstro correndo atrás de mim. E até o dia que eu consegui parar e fechar a porta, consegui chegar em casa e fechar a porta, depois eu nunca mais tive. Então eu entendi que eu estava fantasiando problemas, eu estava sempre querendo fugir desses problemas. E quando eu parei e encarei de frente os meus problemas, eu consegui resolver e vi que os meus problemas não eram tão grandes ou tão bicho-papão quanto eu estava imaginando. Então dá uma olhadinha nisso daí, verifica qual é a emoção, a atitude, o comportamento que isso te traz, e para que tu possa buscar, ok, tô vendo agora de frente isso, como eu posso fazer a diferença. Meu canal no YouTube lá é Ricardo Snap Nogueira 7066, Ricardo Snap Nogueira 7066, ou Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira, e tem lá uma playlist, práticas em Ho'oponopono Emocional, tem mais de 100 práticas lá para que tu possa fazer. Beleza, faz lá e me avisa assim. 30 mil, quase, estamos quase. Obrigado pelas curtidas. Vamos terminando. Onde tem esse filme A Cabana, não assisti, eu acho que tem no YouTube lá. No YouTube também tem no Netflix, eu acho que tem. E, gente, quinta-feira nós vou falar sobre o filme Viva o México, tá? É um filme bem longo, são 3 horas de filme, mas ele tem muitos aspectos interessantes sobre pertencimento, sobre fidelidade sistêmica, sobre levar vantagem. Tem vários aspectos que eu vou trazer desse filme aí pra gente dar uma refletida, tá? Então quinta-feira eu vou falar sobre o filme Viva o México. Tá no Netflix, entrou há pouco tempo aí. Se não aguentar ver todo o filme, não tem problema. Os sonhos de vida também nos trazem as pistas das feridas emocionais. Eu acredito que sim, tanto é que, como no filme da Cabana, ela trouxe lá, né, de que a gente consegue ver através do sonho aquilo que é pesado demais para a gente ver na nossa vida real. Então acredito que sim, que ele traz essas pistas de feridas emocionais. Olha aí, tem outra sériezinha aqui que o André já tinha me recomendado, ainda não consegui ver, André, essa série. Quando se trata de uma criança, Ricardo, acordando todas as noites com pesadelos, ok, significa de que ela tem que aprender a olhar esse medo. Eu também era criança quando eu sentia esse pesadelo. Eu tinha medo que viesse esse bicho debaixo da cama e simplesmente aí mostrando para ela, vamos lá, vamos sentir isso. Como é que é sentir o medo? Sente junto com ela o medo, Jô. Sente o medo? Tem lá no meu YouTube medo. Sente como é que é sentir o medo.
Sente o medo, ajuda ela a ir compreendendo as emoções dela. Quanto antes ela puder ir entendendo essas emoções, mais fácil vai ser ao longo da vida, e ela vai depois, inclusive, saber que, por exemplo, o bullying não é bullying, né? O bullying é simplesmente a negação de uma característica que realmente eu tenho ali. E eu tô querendo negar aquilo também. Então, quanto mais eu quero negar, mais eu sofro com aquilo que o outro está dizendo. E aí ela pode estar passando por essa situação desse medo. Então ela já pode então estar verificando, ok, qual é o bicho papão que ela tem nela lá. Qual é o pesadelo? O que é a dor disso daí? Sente junto à dor. Bora. Ó, a Arlete já assistiu o filme, é ótimo, né? É bem cansativo, mas é bom. Uma Nova Mulher é ótimo também, sim. Adoro também aquela sériezinha. Eu já falei sobre ela, Mônica. Já teve uma temporada aqui que eu falei sobre Another Self, Uma Nova Mulher. É muito bom, muito elucidativo sobre essa questão das constelações. Quais as perguntas que dá para fazer quando entra na ansiedade? Sentir ansiedade. Simplesmente verifica o que é verdade nisso. O que é verdade nisso? O que depende de mim agora. Anota o que é verdade nisso que tu está sentindo, porque a ansiedade é um tempo psicológico que tu está vivendo algo do que pode vir a acontecer no futuro, mas que neste momento aqui agora não é real. Então, ok, começa a verificar o que é verdade nisso agora, o que é verdade aqui agora, o que depende de ti. E o que depende de ti, tu cria uma ação e faz. O que não depender de ti, tu simplesmente, ok, não tem nada que dependa de mim. Isso daqui depende do meu marido, depende da minha esposa, depende do chefe, depende do fulano. Não tem o que eu possa fazer. Então, se não tem o que eu possa fazer, com licença, eu vou focar a minha atenção aonde eu tenho o que fazer. E sente, vai lá no YouTube, Ricardo Snap Nogueira, 7066, e sente então ansiedade. Quanto mais tu tomar consciência, menos tu vai ser influenciada por ela. Gente, bateu 9 horas, tô atrasado já. Sou viúva, nos últimos sonhos meu amado me ignorava e acordo muito mal com isso. Sente, só sente, Leila, sente como é que é sentir essa emoção de ser ignorado. Esse é o ponto que talvez a vida inteira tu tenha buscado fazer muitas e muitas coisas para não se sentir ignorada por ele, e agora que ele realmente partiu, tu tá tendo a oportunidade através dos sonhos de tomar consciência disso. Então sente como é que é sentir ignorado, como é que é sentir a frustração de não sentir essa reciprocidade. Quando tu tomar consciência disso, tu vai perceber que ele estava sendo perfeito para te despertar, para te servir de gatilho, para te tomar consciência dessa emoção. E aí até em sonhos, mesmo em outro plano, ele está te ajudando a evoluir. Olha que barato. Obrigado, gente. Acordar todas as noites no mesmo horário. Não sei, aí tem que dar uma olhadinha. Tem alguns aspectos mais esotéricos que falam o que quer dizer quando é acordar às 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas da manhã. Esse eu não sei exatamente o que pode se tratar. O filme retrata várias emoções, manipulações da família, o clima, uma pessoa gerando sobrecarga. Exatamente, bem isso, Arlete. Tem muita coisa para falar sobre ele. Tenho vontade de passar horas conversando com você, Ricardo. Você é muito sábio do que diz. Obrigado, Lili. Tamo junto. Aprendendo muito mais. Ótimo, obrigado. Vou levar para mim sobre a ansiedade. Bora lá. Obrigado a todos. Deus abençoe. Tô amando essas lives, que bom. Vamos juntos. Segunda, sexta-feira, 7h29. E muito em breve vai estar os links aqui dos grupos para que a gente possa partilhar mais próximo. Abrir a telinha lá via Google Meet, a gente poder se ver, vocês poderem falar, eu poder ajudar mais pontualmente a vocês, a gente poder evoluir, além de trazer uma oportunidade para os que quiserem trazer um equilíbrio maior, né, entre dar e tomar, tem essa oportunidade também de estar devolvendo monetariamente então toda essa atenção, cuidado e carinho, que eu sei que o universo vai estar me promovendo de alguma maneira, além dos presentes, das curtidas, dos comentários de vocês, posso também oferecer essas outras oportunidades. Obrigado.